Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gaza quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo trago as operações que realizei no pregão de hoje, 19/9 de 2022. Bora lá ver como desenrolou o nosso dia aí. Antes de mais nada, pedir gentilmente aí que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito. E deixe aí seu comentário, dando a sua contribuição aí para o nosso crescimento intelectual, a fim de melhorar as nossas operações aí. Dizer que o intuito do nosso canal aqui é trazer de forma transparente os resultados que obtenho através do setup, que por hora está sofrendo algumas alterações com relação a alguns filtros que eu estou tentando fazer aí, né? Infelizmente, tendo que colocar um pouco de subjetividade no mercado, ou seja, a análise na tela, né? Não utilizando apenas os sinais, tentando filtrar alguma coisinha aí. Então bora lá, como está escrito aí já no thumb, né? Subjetividade um dia vai acabar, um dia vai ficar muito mais claro as coisas. Sim ou não? Será que vai? Comente aí quem já passou por essa fase. E outra coisa também, sorte ou realmente eu consegui filtrar? Será que foi sorte ou o que aconteceu? Será que eu consegui filtrar mesmo as entradas? Ou como foi um dia bem direcional, foi mais tranquilo? Então eu vou falar aqui qual foi a minha ideia. Quem puder comentar aí, né, ver se está coerente o que pensei e vamos junto aí nessa batalha. Tranquilo? Então ali tracei uma FIBO com a máxima do dia anterior e fui marcando a mínima do primeiro candle, vez que ele começou a abrir para cima ali, né, para ver como se ele se comportaria nesse trecho aí, se ele viria para fechar o gap ou não. Mas então eu fiz essa primeira marcação aí, apenas para poder entender. Inicialmente eu tinha feito com a máxima e mínima do dia anterior, da sexta-feira, só que ele já abriu totalmente fora, né? Então eu fiz essa marcação aí, vamos ver o que foi desenrolando e se foi coerente o que eu fiz aí. Então aqui, candle 17 foi o candle que deu o primeiro sinal de compra aí do nosso setup, né? Então estou operando apenas os sinais do setup. Como eu sempre falo, né? Nosso setup ele tira a subjetividade, ele dá sinal claro com takes e stops definidos. Porém, ultimamente, o mercado, como é bem sazonal, ele pegou uns períodos muito ruins e estava dando muito stop, além do normal, né? Junto com alguns comentários, que mais uma vez falo, não me importo dos comentários, né? Quando eu falo que os comentários me atrapalharam é porque faz a gente pensar, né? E começar a tentar achar mesmo. Então, no começo do mês eu baguncei algumas operações, fiz o que não deveria e tomei prejuízo que não deveria ter tomado. Mas enfim, agora, graças a esses comentários, né? Estou estudando e tentando achar formas de filtrar. Como eu falei, será que foi sorte apenas ou coerência? Então quem tiver conhecimento, fala aí se está correto. Então, como eu falei, eu tracei fíbula de cima para baixo, de acordo com os estudos do professor Marco, acho que é Marco Aurélio Rossi, se não me engano, já falecido, ele trabalha com fíbula ali de 76 a 23. Então, perdendo essas regiões, né, ele sempre busca o outro lado. Então, nesse caso ele fechou. Comprei porque ele estava acima do 76.4, acima da média de 21, né, da média de 9 exponencial e a média de 21 ali, né? Então já fiz essa compra. E o stop também, como ele estava acima também da mínima do dia anterior, né, da sexta-feira, e o stop ficaria abaixo dessa mínima. Então achei coerente fazer essa entrada. Então assim fiz, né? A partir do momento entrei na operação, ordem ocular configurada, o meu alvo 300 pontos, stop 200 pontos. Depois tem um alvo lá com 400 e com 500. Então 3 contratos no primeiro alvo e um contrato em cada, depois lá do segundo e terceiro alvo. Caso o mercado dê chance e avance a meu favor aí, 300 pontos, executar aqueles 3 primeiros contratos, ele já traz os 2 contratos restantes para o 0 a 0, né? O break-even já está configurado lá na estratégia, e a partir de ali, cada tick que ele for subindo, ele vai acionar a estratégia batizada de enforca gato pelo amigo Leandro Moura. Enforca gato é aquela abraçadeira plástica, tá? Não é nada contra os animais. Então ele vai enforcando a operação, ou seja, ele vai estrangulando o stop gain junto com o preço. Então vai subindo, ele vai puxando, se voltar, ele já te tira com ganho interessante. Então vamos adiantar aí para ver como desenrolou. Depois da entrada tomamos um calorzinho de leve ali,
E aí o candle 19 foi lá, buscou os 3 contratos, já puxando para o break-even, subindo o tick a tick, já enforcando a operação, né? Então, cada tick subir, ele vai subindo o preço, inicialmente deixando aí a 150 pontos do preço, né? Candle também dando um alerta para compra, que dentro do operacional poderia fazer essa compra simultânea. Porém, eu comecei a medir ali, quando começou a dar o sinal, tá vendo? Eu estava medindo ali para ver, ó. Logo acima ali tinha uma região de ajuste e do pivô, né? E o stop ficaria no meio do nada, sem proteção. Já tinha rompido nesse momento os 50% de FIBO. O take ficaria acima do pivô, acima do ajuste, aquela linha amarela e a roxinha ali para cima. Então, nessa entrada, vou adiantar aqui para vocês verem. Então, aí percebam, não fiz a entrada, né? Candle 19 fechou, não fiz a entrada, e o Candle 20 voltou ali e tirou os 2 contratos que estavam lá da primeira operação do stop gain. Então, por hora, estávamos aí com saldo positivo de R$265. Aproveitar para falar aqui, né, com relação a alguns comentários, agradecer aí o pessoal que está comentando os últimos vídeos. Alguns comentários com relação à quantidade de contrato ou stop, enfim, né, stop, achando que o stop é curto, né, porque muitas vezes ele fica um stop não técnico, mas reafirmar, né, informá-los mais uma vez que sou um trader iniciante, porém não sou maluco, tá? Não sou, quando tinha um personagem que falava, não, sou maluco. Não sou maluco. Eu venho testando esta forma de operar. O meu objetivo é sempre ganhar mais nos takes do que com stop. E no longo prazo, a forma como eu opero se mostra interessante, né? Temos uma curva de capital interessante. Os últimos meses, devido a movimentos muito amplos, acabou dando prejuízo um pouco maior. Mas há um ano já que a gente vinha num lucro e com curva de capital interessante. Estamos positivos, né? Óbvio que não somos malucos, como eu já falei, então eu preciso observar, avaliar os comentários e tentar melhorar isso daí, né? Aparece ali do lado uns caixinhas de alerta ali do Profit. Estou operando o dólar também, estou estudando aí uma forma de operar dólar com Renko, e mais para frente aí vamos avaliar os resultados que eu vou tendo no dólar. Se achar que o resultado está interessante, mostro os resultados, e se o pessoal achar que é válido compartilhar esses estudos, compartilho também os estudos que eu faço no dólar. Aí eu preciso arrumar uma tela maior, né, para poder filmar ao mesmo tempo aí índice e dólar. Beleza? Então vou adiantar aqui. Então adiantei aqui para ver que o candle também lá, o 21, deu sinal de compra, e não fiz. Por quê? Porque eu mesmo estava ali bem numa região forte, que é o pivô e o ajuste. E o stop ele não ficaria abaixo das médias, nem de uma média para dar uma segurança. Então não fiz a entrada, só que aí eu adianto aqui um pouquinho para vocês. Então adiantei aqui para vocês o candle 27 dando um sinal, no qual fiz, tá? E esse que eu não executei lá, o do candle 19, ele teria pego aí mais o primeiro contrato e recuado, dando mais R$260 aproximado, tá? Então eu fiquei de fora, mas ele foi lá e buscou. O terceiro sinal não fiz, que não faria mesmo, porque estaria com a operação em aberto. E o quarto sinal aí, eu avaliei ali. Tinha uma região, pensei em ficar de fora, tinha uma região ali de fechamento do dia anterior com a máxima do dia anterior, porém, teríamos uma região abaixo também forte de pivô e ajuste. Então eu resolvi fazer a entrada, comprando a mercado e o stop ficando abaixo dessa região que eu julguei importante, né, que é a região de suporte, do pivô e do ajuste. Então, assim fiz, e uma região ali também, acima já dos 23.6, né, ele rompeu ali no 23.6, teria o alvo lá da teoria do Marco Aurélio Rossi, que também foi o barão do mercado que me mostrou sobre essa forma de operar. Então, um cara que tem o canal é o Barão do Mercado, mostrou essa forma de operar. Então, quando ele rompe e fecha acima do 76, ele busca lá 23. Então, ele buscou, rompeu lá no 23, voltou, aí ele já fez um pullback em cima da média, em cima da região de 38,2. Voltou, fechou acima do 23.
Então aí o que você acredita? Que ele pode buscar aí, né, 141, depois é que aí tá de ponta cabeça, né, como tava o gap para baixo, ele ficou 100% embaixo, né? Mas se a gente traçasse invertido, né, primeiro buscaria o alvo lá de 141, depois de 161 e o dos 200%. Mas eu trabalho com tanto o stop quanto os takes fixos ali. Eu não traço isso daí dia a dia. Por quê? Para tentar deixar algo mais objetivo, menos informação. E no longo prazo se mostrou interessante trabalhando dessa forma. Vez que nosso take ele é maior do que um stop. Então quando a gente pega um take cheio ou até um take parcial com enforca gato, ele já cobre um stop e nos dá um pequeno lucro. Então no longo prazo, né, a gente fica com uma esperança matemática, a expectativa matemática positiva, né? E eu, a partir do momento que entro na operação, não me arrependo do que eu fiz, né? Então, a partir do momento que eu cliquei no botão, é porque eu achei coerente clicar na compra ou na venda. Então, a partir do momento que eu entro na operação, eu não saio da operação na mão, fora da minha estratégia. Ou ele volta e pega o meu stop, ou ele dá a chance de pegar o primeiro contrato e depois me tirar no stop gain ou buscar todos os meus alvos, tá? Perceba então que o Candle 29 veio, deu um baita de um calorzão, chegou a ficar 165 pontos aí negativo, nosso stop 200 pontos, tá? Mas não zerei a operação, porque senão eu minimizo aí prejuízo em 45 pontos e depois fico com um cara de bundão lá, porque vocês vão ver que o mercado foi e pegou o alvo. Aí nesse momento, quando ele violou lá o fechamento e próximo da máxima do dia anterior, eu protegi a operação, tirei o risco da operação, movendo o stop lá um tique acima do ponto de entrada, né? Como tinha essa região aí, eu não podia correr esse risco de voltar e ainda tomar um stop, né? Então eu já coloquei no 0 a 0, né? Vez que era uma região ali teoricamente forte, né? Era uma resistência forte, mas como Marcelo Ferreira lá da FiMate fala, suportes e resistências existem para serem quebrados. Então ele foi lá, foi lá e buscou o primeiro alvo da nossa segunda operação do dia aí, buscando os 300 pontos, já trazendo ali para o 0 a 0 e um tique andou acima, como eu já falei, né? Tem um enforca gato que vai estrangulando o nosso stop gain de acordo com como o mercado vai subindo, já configurado automático lá no treino stop do Profit. Então foi lá, já deu uma pancadona aí, o Candle 30 já buscou o segundo alvo também, ficando apenas um contrato ali no stop gain. E o Candle 31 foi lá e buscou o nosso terceiro e último alvo aí desta operação. O capital mínimo que eu recomendo, né, para que se opere da forma como eu opero para o mini índice é de R$1.000 por contrato, tá? Então eu opero com 5 contratos. Obviamente eu tenho que ter então R$5.000 como margem. Por quê? Para poder ter uma margem tranquila, né, e conseguir voltar pro game aí após alguns stops, né? A gente não pode perder tudo num único dia, né? Em uma única operação. Então essa é a margem mínima para fazer no máximo 3 operações dia, tá? Da forma como eu opero, tem, desde o dia 1/6 de 2021 tem vídeo no canal que eu mostro como eu opero com um contrato, 2 contratos. Acima de 5 contratos já consegue trabalhar com as parciais, né? Mas enfim, a margem mínima é essa, porque a gente vai ter dias de stops que vão acontecer. Então a gente tem que ter um capital suficiente para absorver esse prejuízo e continuar ainda com margem para continuar no mercado. Quando algo dá errado, né, como eu falo, né, ou seja, um stop ou sai algum contrato já no enforca gato com o stop gain, eu limito a no máximo 3 operações dia. Poderia ter feito mais operações hoje, né, vez que eu só fiz 2, porém uma que eu fiquei de fora, que foi a do Candle 20, do Candle 19, que eu não fiz, ela teria dado gain, né? Como eu tive gain na primeira e gain na terceira, uma parcial e outra com take cheio, não quis arriscar mais, tá? Vez que, como eu falei, 5.000 para operar 5 contratos é a margem e o saldo que estava sendo feito ali era mais de 10% do nosso capital. Então não tem por que se arriscar mais. Mas se eu tivesse feito a entrada aí do Candle 30 e a do Candle
31, que também esse candle fechou e deu sinal verde. Deixa eu adiantar um pouquinho para vocês poderem ver. Então aqui está, né? O candle 31 também deu sinal. Se tivesse feito essa operação, né, teria maximizado bastante o nosso lucro, porque essas duas aí, sem calor, foi lá e pegou aí os nossos alvos, né? Porque hoje é um dia bem direcional e ele foi lá e buscou os nossos alvos. Mas como não tenho bola de cristal, exposição mínima, né, ao risco, já que eu estou tendo que filtrar, né? Não estou operando às cegas. Só que também estou levantando os dados, como eu gosto sempre de falar das probabilidades estatísticas, né? Trabalhamos sempre com expectativa e probabilidade. Levanto as informações, né? Então, para ver se vale a pena filtrar, né? Porque com certeza a gente vai minimizar os nossos prejuízos, sim, filtrando, porém também iremos minimizar os nossos lucros. Como a gente ganha mais quando ganha, né? A gente está falando em no mínimo R$260, né? Porque mesmo que ele vai tirar no stop gain, né? A gente está falando de no mínimo R$260 no ganho e 200 o máximo da perda. Quando a gente pode, mesmo acertando menos, ser lucrativo. Então, meu estudo hoje é tentar filtrar. Se eu conseguir melhorar significativamente os resultados, está embaçado hoje de falar, né? Os trava-língua. Conseguindo aumentar isso daí, beleza. Agora, se eu ver que no longo prazo os filtros mais atrapalham, porque eles vão evitar stops, mas também evitam muitos dias de gain, eu volto a tirar os filtros, trabalhar com a tela limpa, apenas com o sinal, comprando, independente de onde esteja o candle, né? Porque muitas vezes o pessoal vem, critica, dá risada, debocha, né? Ah, esse setup seu aí, você vem aqui, você compra... Tá comprando topo e vendendo fundo, né? Hahaha. Só que o babaca, antes de fazer esse comentário aí, ele não viu lá que tem vídeo no canal desde o dia 1/6/2021 e que eu só compro topo e vendo fundo quando dá errado, né? O dia que dá certo, eu comprei no lugar certo, comprei perto de um fundo, ele subiu, e comprei perto de um topo e vendi perto de um topo e ele desceu, né? Então, depois do resultado pronto, é fácil falar que compra topo e vende fundo. Mas enfim, basta ter um pouquinho de boa fé e boa vontade, dar uma maratonada no canal que vai ver aí a nossa ideia de trabalho, a nossa ideia do setup. Beleza? Já falei demais, como eu já falei, tô operando também o dólar. Quando tiver um resultado e conseguir fechar certinho o operacional, né, posso compartilhar aqui com vocês. Mas vamos devagar aí, porque senão vai ser muita coisa para a cabeça. É isso aí. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto, muito cuidado. Só coloque nesse mercado dinheiro que você possa perder e proteja muito bem o seu capital. Não trabalhe com metas de ganhos diários, pois o quanto você vai ganhar cabe ao mercado dizer. O dia que ele quiser te pagar, ele te paga, o dia que ele quiser te tomar, ele toma. Né? O quanto você vai ganhar, infelizmente ou felizmente, não é algo que está sobre o seu controle, é o nosso controle. Né? Quanto eu vou ganhar? Não sei, o que o mercado quiser me pagar naquele dia. E o quanto eu vou perder? Isso sim. 3 stops sejam... É o máximo que eu tomo. É 3 operações dia no máximo, né, que eu falo, né? Que eu faço. Então, é o meu limite 3 stops. Tomei 3 stops, eu paro. Pode vir o Batman e falar, oh, vai decolar esse mercado, compra. Não compro. Porque o capital é meu, só eu sei o que eu posso perder. Então, dentro dessa estratégia que eu estudei no longo prazo aí, não tão longo, né? Fiz um backtest desde maio de 19 até maio de 21 e depois de 21 até aqui operando em conta real. Foi a margem que eu achei razoável, mesmo assim com risco, tá? O ideal mesmo para diminuir os riscos é trabalhar com 2.000 por contrato. Se tiver 3.000 para trabalhar por contrato, melhor ainda, né? Porque quanto maior a sua margem, menor o seu lucro percentual proporcional ao seu capital, porém, menores também são os seus riscos. Você tem mais chances aí, desde que você opere também dentro de um setup válido. Então,
Não trabalhe com metas de ganho, apenas com o quanto você pode perder no dia, pois é isso que está sob seu controle. Qualquer coisa diferente disso não está sob seu controle, vai depender muito do mercado do dia. Proteja seu capital. Protegendo seu capital, você protege sua saúde financeira, sua saúde mental e aqueles que dependem de vocês. Já falei pra caramba. Então, se Deus quiser, amanhã estarei de volta operando aqui mais uma vez o mini índice. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana. Abraço. Como esse último áudio ficou muito grande, para eu cortar o até amanhã eu abraço, ia ser embaçado. Então, só também deixando mais uma informação que eu acho muito importante deixar. Que não se tornem, evitem se tornar escravos do mercado ou se viciar nisso, tá? Porque isso daqui não pode ser algo que te vicie, pois não é um cassino, não é um jogo, é uma profissão como qualquer outra que requer muita dedicação e estudo. Pingou a ordem na tela, a ordem do dólar, também saímos positivo no dólar. Hoje eu comecei a fazer o teste da estratégia em conta real com um contratinho lá. Então depois aí no fim do mês a gente mostra o resultado e se, como eu já falei, julgar interessante, a gente mostra a forma de operar aí. Mas, então não se vicie, tome cuidado. O objetivo, eu não sou um trader profissional, sou engenheiro mecânico e o objetivo de eu vir para esse mercado é conseguir uma liberdade financeira, uma renda extra inicialmente, depois uma liberdade financeira, liberdade geográfica e de tempo. Se eu me tornar escravo desse mercado, o que eu mais quero que é liberdade de tempo, eu não vou ter. Então, limite também o seu tempo na frente do computador. Eu trabalho das 9 ao meio-dia, é o máximo que eu trabalho aqui, pois até o setup é desenvolvido para isso. Depois da meio-dia ele não dá mais sinais aqui, beleza? Então essa que era um recado importante, não se torne escravo, tá? Então nesse curto período que eu tenho dentro do mercado eu descobri isso, que são as coisas importantes. Não se tornar escravo e não trabalhar com metas de ganho, é o básico, a disciplina é a alma do negócio. Muito mais do que qualquer estratégia é a disciplina. O dia que você limita suas perdas e trabalha numa estratégia onde o seu risco-retorno é sempre maior, a sua expectativa matemática fica maior, ou seja, você ganha mais dinheiro do que quando perde, quando toma um stop, né? No longo prazo, mesmo sendo menos assertivo, você consegue ter lucro. Quando você começa a ser mais assertivo, começa a acertar melhor, selecionar melhor as suas entradas, você vai passar a ser bem lucrativo. Beleza? Então essa foi a dica. Mais uma vez, um abraço a todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Agora, de verdade, fui.